Este é o vídeo do capítulo 10 do livro Gestão Pública. O tema e o título são Ciclo do Planejamento Governamental. Neste capítulo, estudamos os seguintes conceitos e técnicas: processo de planejamento e incerteza sobre o futuro, administração estratégica nas empresas e na administração pública, elementos normativos do planejamento e do orçamento na administração pública, PPA, LDO e LOA, diretrizes, objetivos, metas e programas no planejamento estratégico da administração pública, ferramentas da administração estratégica, modelo de negócios, análise SWOT, balança de scorecard e mapa estratégico. Neste vídeo, apresentamos uma seleção das etapas do roteiro do capítulo. Começaremos pela quarta etapa, administração estratégica no serviço público. No vasto universo da administração pública, as práticas de administração estratégica assumem inúmeras versões e modos de utilização, todas, porém, subordinadas aos mesmos princípios, à terminologia e à legislação que define os procedimentos e os conteúdos do processo de planejamento. PPO, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e Lei do Orçamento Anual, LOA. São os elementos normativos que se articulam no processo de planejamento governamental. O PPA é um instrumento de planejamento das ações governamentais, que define as diretrizes, os objetivos e as metas de longo prazo. A vigência do PPA começa junto com o segundo ano do mandato e vai até o final do primeiro ano do mandato do governo subsequente. A partir do PPA, a LDO elege as prioridades e estabelece os limites de receita e despesas a cada ano. A LOA define os programas detalhados nas ações que geram projetos e ou atividades, explicitando as prioridades, as fontes de receitas e os montantes das despesas. Esses três elementos normativos articulam-se em um ciclo de gestão, que tem como ponto de partida as políticas públicas. O ciclo de gestão, procurando atender às demandas expressas nas políticas públicas, começa com a definição de diretrizes, que se transformam em objetivos e metas, estruturados em programas. O conjunto todo de programas previstos é proposto na forma do PPA e, em seguida, é orçado e posto em marcha, tendo como base a LDO e a LOA. O PPA é uma lei que abrange os respectivos poderes na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. O PPA é elaborado no primeiro ano do mandato do Executivo e tem vigência de 4 anos. O PPA é estruturado em 3 dimensões. A dimensão estratégica define a visão de futuro, os eixos e as diretrizes estratégicas que orientam a elaboração dos programas para o período considerado. Os eixos estratégicos definem as principais linhas de atuação governamental, por exemplo, acesso universal à educação, inclusão social, etc. As diretrizes estratégicas traduzem os eixos na elaboração dos programas temáticos para a construção da dimensão tática do plano. A dimensão tática compreende os programas que operacionalizam a dimensão estratégica. Há 2 tipos de programas, temáticos e de gestão, manutenção e serviços ao Estado. A dimensão operacional compreende a definição dos meios para a realização dos objetivos dos programas, sendo tratada no orçamento. Os praticantes e estudiosos da administração estratégica têm à sua disposição uma caixa de ferramentas que auxiliam o trabalho intelectual de fazer análises sobre a situação atual, os desafios, as perspectivas e de tomar decisões sobre a escolha de objetivos, as estratégias de implementação, como fazer a avaliação. A operação desses modelos é tarefa humana, em geral, colaborativa. Os modelos apenas orientam o trabalho intelectual, não o substituem. Nesta parte do capítulo, faremos a resenha de 3 modelos analíticos e decisórios, que são usados tanto nas empresas quanto na administração pública. Modelo de negócios, análise SWOT e balança de scorecard, que se transforma em mapa estratégico. O modelo de negócios converte-se no modelo de serviços no mundo da administração pública.
Ferramenta de referência, capturou o mundo das aplicações práticas para a análise da situação estratégica atual, bem como para a idealização de novas organizações, projetos e situações estratégicas futuras. O ponto central do modelo de negócios é a proposição de valor, em torno da qual os outros componentes se agregam. A proposição de valor é o que a organização oferece aos clientes usuários, em troca do seu dinheiro, o valor dos impostos dos contribuintes. Missão é termo complementar ou alternativo para a proposição de valor. A missão, como objetivo central, é apropriada para organizações governamentais, militares, religiosas ou não lucrativas. Estas não têm modelos de negócios, mas missões. Uma das propostas para a utilização do modelo de negócios no mundo da administração pública está retratada neste slide. Esse modelo específico focaliza os serviços digitais do governo do Reino Unido. A análise SWOT está entre as ferramentas mais tradicionais da administração estratégica. É ferramenta de domínio público, de origem indeterminada. Em essência, a análise SWOT focaliza S, Strength, pontos fortes dos sistemas internos da organização. W, Weaknesses, pontos fracos dos sistemas internos da organização. O, Opportunities, oportunidades oferecidas pelo ambiente. E T, Threats, ameaças oferecidas pelo ambiente. S e W compõem a análise interna. O e T compõem a análise externa. A análise SWOT instrumentaliza a noção de que, no ambiente, há ameaças e oportunidades. Para enfrentá-las, a organização conta com seus sistemas internos que apresentam potencialidades e vulnerabilidades. As estratégias nascem da definição dos objetivos para enfrentar as ameaças, explorar as oportunidades, corrigir as vulnerabilidades e aproveitar as potencialidades. É provável que, em situações práticas, esse não seja um procedimento formal e que as organizações dediquem mais esforço ao monitoramento ambiental e ajustem seus sistemas internos conforme seja necessário torná-los mais competitivos com a concorrência, ou, no caso da administração pública, mais alinhados com as demandas dos usuários contribuintes. O Balanced Scorecard foi criado como estrutura de indicadores para avaliar o desempenho das organizações. Balanced, equilibrado, significa que os indicadores avaliam outras dimensões ou perspectivas além das financeiras. Embora o nome Balanced Scorecard tenha sido inventado na década de 1990, o mesmo conceito já existia desde o início do século XX, quando os franceses inventaram o tableau de bord, literalmente o painel de bordo, que usam até hoje. De sua origem como ferramenta de avaliação, o Balanced Scorecard evoluiu para se transformar em um sistema de gestão, que envolve o uso de indicadores para planejar e controlar o desempenho da organização. A ideia do Balanced Scorecard propõe a gestão do desempenho organizacional por meio de indicadores organizados em 4 perspectivas. Finanças. Esta perspectiva abrange os indicadores que medem o desempenho financeiro da empresa ou organização. Por exemplo, lucro, custo das mercadorias vendidas, vendas por região, tipo de mercado, produto, etc., receita real em comparação com a receita planejada, retorno sobre o capital. No caso das aplicações da administração pública, a perspectiva das finanças é substituída pela da missão. Processos, eficiência. Esta dimensão abrange os indicadores que medem a eficiência dos processos internos e o grau de acerto no atendimento das demandas dos clientes usuários. Por exemplo, produção por tipo de recurso, tempo de ciclo, taxa de qualidade de aceitação dos produtos e serviços, utilização da capacidade instalada, manutenção de instalações e equipamentos. Aprendizagem e crescimento. Esta perspectiva consiste de indicadores que medem a capacitação dos funcionários, a orientação para o autoaprimoramento e a importância dada ao conhecimento, da qual as pessoas são o repositório. Aprendizagem é mais do que treinamento, inclui atividades de tutoria e mentoria e facilidade de comunicação e ferramentas tecnológicas, os sistemas de trabalho de alto desempenho. Por exemplo, sistemas de avaliação de competências e gestão do desempenho,
auditoria da cultura organizacional, engajamento dos funcionários, aquisição de competências, investimento em capacitação e oportunidades de treinamento e aprendizagem. Absenteísmo. Perspectiva do cliente. A perspectiva do cliente contém indicadores que avaliam a imagem que os clientes têm da empresa, a organização e a qualidade dos serviços prestados a eles. Por exemplo, novos produtos, satisfação dos clientes, atendimento de pedidos dentro do prazo, imagem do fornecedor preferido, probabilidade de a empresa ser recomendada por seus clientes, participação no mercado. Os mapas estratégicos baseiam-se nos indicadores do Balanced Scorecard para definir objetivos. Como nem as perspectivas e nem os indicadores são padronizados, cada organização cria scorecards, indicadores e mapas estratégicos que melhor atendem às suas peculiaridades. Aqui, um exemplo de mapa estratégico na administração pública.